Se você está nos Estados Unidos ou vai para os Estados Unidos e precisa comprar um carro, hoje eu vou passar dicas importantes para vocês. Que se você seguir, você não vai errar, tá bom? Vamos lá. Primeiro, se você vai comprar um carro zero, você tem que olhar o pacote que a concessionária está oferecendo. O que é importante? Vamos supor, você vai comprar, não vou dar exemplo de carro, mas você vai comprar um carro e a concessionária ou o fabricante oferece 4 ou 5 anos de garantia, troca de óleo gratuita, revisão gratuita. Alguns, se for elétrico, oferece até 2, 3 anos de carga elétrica. É o pacote que você vai olhar, que você está comprando um carro zero, tá? Então, quanto menos você tiver de despesa com esse veículo, melhor. Tranquilo? Se não fala inglês, procura brasileiro para te atender, que brasileiro nas concessionárias sempre são show pra caramba, atende super bem, tento ajudar o máximo que puder, tá? Vai comprar carro usado. Bom, eu, no Brasil, nunca tive sorte de comprar carro usado com loja de venda de carro usado. Enfim, vendedor em geral é difícil confiar e de carro é quase impossível, tá? Normalmente tentam te enfiar bomba ou esconde informação que você pergunta, tipo, né? Toda vez que eu ia comprar, eu só quero saber o seguinte: qual é o problema que esse carro tem? Esse carro está perfeito, não tem nada para fazer. Comprava, saía dali, uma semana depois começava a passar raiva mecânica. Então, chega uma hora que você até desiste. Aí eu passei a comprar carro de particular, usado, e nos Estados Unidos só comprei carro novo, então não tive esse problema lá. Mas comprei carro usado para o meu filho e assim, tive um bom resultado, porque, como eu falei, era um brasileiro, foi honesto, entendeu? Era o dono da loja, ele estava começando, então eu tive um resultado ok. Mas tem que estar atento, porque vocês sabem como é que é, né? Vendedor de carro sabe como é que é, né? Então vamos lá. Para essa parte de carros usados, eu coloquei uma lista aqui de pontos importantes só para ajudar vocês a, a não cair numa roubada, não ser enganado, tá? Se tiver um mecânico de confiança, melhor, tá? Se não tiver, observa esses pontos que eu vou colocar que não vai ter erro, tá bom? Vamos lá. Para carro usado, tá? Você tem que priorizar, olhar quilometragem, no caso nos Estados Unidos vai ser milha, tá? Olhar a milhagem do carro, motor e transmissão. Por quê? Porque o carro nos Estados Unidos ele desvaloriza pela quilometragem rodada, tá? Não é pelo ano do carro. Você pode encontrar um carro com 5 anos de uso muito mais barato do que um carro com 10 anos de uso, porque o de 10 anos de uso está pouco rodado. Por quê? Porque o serviço mecânico, mão de obra, é caro. Então, o carro lá vale pelo que ele tem rodado, pelo que ele tem de usado, não pelos anos, tá bom? Então, motor e transmissão é o principal. Por quê? Porque se o motor tiver ruim ou a transmissão tiver ruim, e você tiver que arrumar lá, comprou o carro 2, 3 meses, 6 meses, um ano, seja o que for, deu problema, vai custar mais caro do que o valor do carro. Então não vale a pena, tem que estar atento a motor e transmissão. E eu vou dar umas dicas aqui para você observar isso, tá? Então vamos lá. Em relação ao motor, tá? Você levanta a tampa da frente do carro, né? Do capô, pega a vareta de óleo, limpa ela e observa, tá? Independente se o óleo estiver novo, pega a vareta do óleo, limpa ela e observa. Se ela estiver manchada no final, não tiver uniforme, a mesma cor, se ela estiver manchada mais escura no final, significa o quê? Que esse carro não teve a troca regular. Porque quando um carro tem troca regular, ele não dá essa mancha.
tá? Aí você olha o óleo, não, mas o óleo tá novo, sim, porque a loja de venda de carro dá uma maquiada no carro para vender, tá? Então observa, pega a vareta, se ela não tiver com a cor uniforme do metal, tiver no fundo da vareta onde fica o óleo mais escuro, sai fora, porque é um carro que não teve a manutenção adequada. É um problema que vai acontecer mais cedo ou mais tarde, é melhor evitar, tá? Aí você olha o reservatório de água também. Por exemplo, eu normalmente eu fico com um carro 10 anos, tá? E nenhum dos carros que eu tive teve nenhum problema. Só coisa normal, troca de filtro, troca de pneu, troca de pastilha de freio, mas defeito nenhum, tá? Porque eu sempre dei manutenção adequada no carro. E aí a gente acaba aprendendo essas macetes para observar um carro, tá? Então no reservatório de água, você olha o seguinte, se o reservatório está limpo ou sujo, tá? O carro pode ter 10 anos, eu estou dando exemplo pelos meus veículos, o carro pode ter 10 anos, o reservatório de água tem que estar limpinho e o fluido lá, da cor, se for verde, se for vermelho, está impecável, transparente e observando a cor lá, vermelho ou verde, tá? Do fluido de radiador. Se o reservatório, se tiver com água, né, tiver incolor e o reservatório sujo, meio amarronzado, sai fora também. Por quê? Porque aquilo é o resultado de muita sujeira e ferrugem no todo o sistema de refrigeração. Melhor não entrar, tá? É, Aí, deixa eu ver aqui, que eu anotei outra coisa aqui. Ah, tá. Prioriza carro automático, tá? Por quê? Porque carro de marcha, muita gente não sabe usar bem carro de marcha, fica embreado demais, para no sinal, fica com o carro embreado, com a embreagem apertada, o pedal da embreagem apertado, entendeu? Não sabe usar bem o carro de marcha para não gastar tão rápido o disco de embreagem. E aí você vai, por exemplo, trocar um platô de embreagem, né? Um disco, o conjunto, né, de embreagem. Você vai trocar, vai te custar US$ 3.000. Uma coisa que custaria no Brasil no 300, US$ 250, vai te custar US$ 3.000. E às vezes você comprou o carro por 2, por 3, quer dizer, não vale a pena. Então prioriza o carro automático, porque ele vai durar mais, ele vai rodar mais, tá? E aí, quando você sair para dar uma volta e testar, não é igual o carro automático do Brasil. Eu estou usando no Brasil agora uma Spin. E eu observei que você anda com ela, ela dá assim, uns tranquinhos leve, mas não flui, sabe? Ela não passa fluindo a marcha, às vezes dá uma escorregada. Isso para carro nacional no Brasil é muito comum. Nos Estados Unidos não. Nos Estados Unidos você nem percebe que está mudando a marcha. É suave, muito suave. Se o carro você comprar lá automático der um solavanco na passagem, passando de marcha no automático, sai fora também, tá próximo de dar problema, tá? E aí o carro vai pro lixo. É, Ah, tá. Então tá, falei dessa parte mecânica, né? Outra coisa também, prioriza não comprar carro acima de 100 mil milhas, tá? Porque até 100 mil milhas, o carro bem com as revisões feitas, manutenção bem feita e tudo, dificilmente esse carro vai te dar problema cedo. Mas acima de 100 mil milhas, você já não sabe. Já não sabe como é que o dono anterior tratou. E aí você fica assim, sabe? É um risco. É um risco comprar um carro acima de 100 mil milhas. E prioriza carro de um único dono. Por quê? Porque se você comprar um carro com 8 anos, 7 anos, 5 anos e 10 anos, que foi de um dono só, esse cara cuidou do carro, possivelmente, né? Ficou muito tempo com o carro, tá? Agora, se você vai comprar um carro com 2, 3 anos, já passa no nome na um monte de gente, pô, é muito arriscado. Ponto importante, tá? Que eu aprendi. Não procura saber o seguinte, eu vou falar o nome em inglês que aí vocês gravam isso, tá?
Eu vou falar em português e inglês. Você prioriza comprar carro com que não seja correia dentada, seja corrente do motor, tá? É o que faz a conexão Como é que eu vou explicar? Não vou explicar isso não, porque aí o mecânico pode explicar melhor. Eu não sou mecânico profissional, então eu talvez eu não dê uma explicação profissional. Mas o carro que tem correia dentada e tem o carro que não é correia dentada. É a corrente, tá? O de corrente nunca troca, né? E o de correia dentada, você já deve ter acostumado no Brasil. A cada 60 mil quilômetros, 80 mil quilômetros, você troca a correia dentada. Não compra carro com correia dentada. Por quê? Porque esse serviço de trocar correia dentada nos Estados Unidos vai sair caro, não vale a pena. E como o carro roda muito lá, entendeu? Você vai rodar 2, 3 anos, bum, vai ter que trocar. Vai rodar mais um ano, porque principalmente, né, quem vai trabalhar com obra, com outro serviço que roda muito, ou com entrega, ou com Uber, seja o que for. Você vai rodar demais, você vai gastar com a manutenção, porque trocar uma correia dentada lá, o mecânico não vai te cobrar menos de 2.000 para trocar uma correia dentada, tá? Então não vale a pena, é melhor comprar um carro que não seja correia dentada, que seja corrente. Aí eu vou falar o nome em inglês agora, que aí você pode perguntar, né? Se o carro é timing bell. Timing bell é correia dentada. E aí você pode perguntar se é timing bell ou timing chain, né? Aí o cara vai falar, não, é timing chain. Aí show, você compra. Se for timing bell, aí eu tiraria, não iria, tá? Porque daí já é mais uma manutenção que não tem custo baixo, que você vai ter que arcar a cada 2 anos, a cada ano, depende de quanto você rodar. Se você rodar 60 milhas todo ano, você vai ter que gastar isso todo ano. É 2.500, dependendo do veículo, tá bom? Então, vamos fazer uma revisão aqui, ó. Carro zero, olha o pacote que o fabricante está oferecendo. 4 anos de troca de óleo, filtro gratuito, revisão, legal. Isso é importante, tá? Quando você compra o carro zero, o mais importante é o pacote, porque o carro é zero, não tem problema nenhum. Dificilmente, tá? Então, o importa é o que eles oferecem, que não vai fazer você gastar na concessionária. Eu não vou fazer nenhuma propaganda aqui, não, mas assim, o japonês normalmente tem um custo bem interessante assim de manutenção, sabe? Você não gasta muito quando você vai lá fazer uma revisão, não. É, é, revisão de novo, quilometragem. Não compra carro acima de 100 mil milhas, é um risco muito grande. Prioridade, motor e transmissão, tá? Prioriza carro, falando do motor, prioriza carro com timing chain, tá? Não timing bell, não compra carro com motor com correia dentada. Transmissão, prioriza automática também, porque normalmente os carros com marcha, tá? Manual, eles costumam dar problema com 90 mil milhas, 100 mil milhas, você tem que gastar aí, morrer em 2.500, 6.000 para arrumar o conjunto de embreagem, tá? Verifica a vareta de óleo se está manchada e reservatório de água tem que estar limpinho. E eu estou falando isso pelos meus carros. O carro que eu fiquei 10 anos estava perfeito, tá? Quando dirigir, tem que estar suave. Não fica assim, meu Brasil, no Brasil, meu carro automático tinha esse solavancozinho, não é nada demais, não. Os Estados Unidos já tem uma tecnologia muito antiga, muitos anos já com transmissão automática. Eles já evoluíram muito nisso aí. O carro lá o carro automático nos Estados Unidos muda de marcha que você nem percebe que ele mudou. Então deu um solavancozinho, sai fora que essa transmissão tá indo mal, tá? Aí, se você for comprar de particular, que seria ideal, você pode procurar em jornalzinho comunitário. Tem muito website na internet de comunidade, que tem anúncio na Flórida, Boston, Nova York, New Jersey, tem em vários lugares. Tá? Brasileiro que está indo embora para o Brasil, aí põe a venda. Você pode ir lá olhar o carro, entendeu? E aí eu vou falar agora de documento, que
é tranquilo. Por exemplo, você chegou para ver o carro, tá? O carro tá pago? Tá pago. Cadê o título? O cara vai te apresentar o título. É um documento que tem o brasão do estado, tem escrito, né, que é title, tem escrito que é título do veículo. Você confere todos os dados do veículo e aí tem o VIN number, que é aquele que fica no vidrozinho, registrado em todos os vidros de carro, igual no Brasil. Aí você chegou no título, olhou o VIN number, tá lá em todos os vidros certinho. Se você quiser comparar na lataria, em algum ponto que tiver, no capô, pode ver lá. Preencheu tudo, assinou. Aí tem alguns estados que o departamento de veículo, como se fosse o Detran aqui no Brasil, eles exigem o Bill of Sale, então um recibo de venda, tá? Aí você tem que ver se o estado que você está exige isso para transferência. Aí, se exigir, você faz o Bill of Sale, assina direitinho, não precisa reconhecer firma, tá? Assina, e aí você, com o Bill of Sale e o título preenchido direitinho, o cara tira a placa dele, você vai embora com o carro, sem placa mesmo. Se a polícia te parar, o carro sem placa, você tem 30 dias para transferir. Se a polícia te parar, você só mostra. Ele vai ver a data do bill of sale, do título assinado e datado. Você tem esse prazo, 30 dias para dirigir mesmo sem placa, tá? Mas o ideal é dirigir para sua casa, chegar lá já no outro dia e no, no, no vamos chamar Detran, né? No Detran dos Estados Unidos, que é o Moura Veículos, e lá já providenciar a transferência. Não fica muito nesse negócio de 30 dias, não, porque pode, sabe, às vezes a polícia para e te incomoda com outras coisas, então é melhor fazer direitinho. Vai para casa, no outro dia já vai no Moura Veículos e faz a transferência. É bem rapidinho a transferência, tá? É isso, gente. Então, são dicas que eu passei para vocês para não ter erro na compra do veículo, tá bom? Até a próxima.